Pronto. Olha só, semana passada nós começamos falando sobre o futebol de campo e nós comentamos que o histórico do futebol ele é muito conturbado, principalmente porque naquele período, ou seja, um século antes de Cristo, 3.000 anos de Cristo, já vários povos já faziam jogos com os pés, principalmente a China antiga, o Japão antigo, que utilizava esse esporte como um esporte de guerra, ou seja, eram 27 jogadores de cada lado, ou seja, permitia muita agressão física, era muito agressivo o jogo, e inclusive ele ficou durante muito tempo como um esporte proibido por causa do seu índice de violência. E aí, depois de algum tempo ele voltou a ser novamente praticado, mas com 10 juízes, ou seja, uma partida tinha 10 juízes para evitar essa agressividade. Mas ainda assim era um jogo agressivo, um jogo militar, um jogo somente com soldados, com um número de jogadores muito elevado de cada lado. Já o, o futebol que nós conhecemos, ou seja, ele surge em 1885, ou seja, ele passou a ser jogado profissionalmente em 1904 pela Federação Internacional de Futebol Association, FIFA, e foi trazido para o Brasil por um paulista chamado Charles Miller, que quando foi à Inglaterra teve contato com esse esporte novo lá e trouxe para o Brasil uma bola de futebol e um livro de regras. E aí começa a surgir tão grande pelo futebol aqui no Brasil e hoje é o esporte mais popular em todo o nosso território brasileiro, do quiçá no mundo inteiro. Né? Mostrei para vocês também aí a bola e a foto de Charles Miller. E agora eu vou falar um pouquinho sobre uma revisão da semana passada. Ou seja, uma partida oficial feita pela Federação Internacional de Futebol Association, a FIFA, ou pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ela precisa ter no mínimo no máximo 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. Então, um campo de futebol em todos os nossos estágios, que foram construídos para a Copa do Mundo, então tem 120 metros de comprimento por 90 de largura. O círculo central tem um aro de 18,30 centímetros, 18 metros e 30 centímetros. Falamos também das marcações, né, a distância da pequena área e da grande área, que é uma área específica ao goleiro. Falamos da distância entre o pênalti e a área do gol, que são os 11 metros. Falamos do tamanho do gol, ou seja, a área do goleiro é uma trave extremamente grande. Temos as balizas horizontais, à direita e à esquerda. Então, o tamanho, a altura dessa trave, ela tem 2,44 metros e o comprimento dela, 7,32 metros. Falamos também, semana passada, que somos duas equipes, né, de cada lado, são 11 jogadores de cada lado, ou seja, 11 jogadores de linha e um goleiro. Esse goleiro também pode jogar na linha. Pode ter até 22 atletas, ou seja, 11 titulares e 11 reservas, mas normalmente os reservas são 9 jogadores de linha e 2 goleiros que vão para uma partida, que estão inscritos na súmula do jogo. Falamos que uma partida tem 3 árbitros, o árbitro central, que sua decisão é definitiva, e 2 árbitros laterais, que são chamados bandeirinhas, que auxiliam também esse árbitro central, mas a decisão final de qualquer marcação é dele. Falamos também da circunferência da bola, do tamanho, do peso, masculino e feminino. Falamos que o jogo ele é composto por 2 tempos de 45 minutos, e qualquer tempo nesse período de jogo que a bola esteja parada por alguma falta, alguma obstrução, alguma orientação do árbitro, ou seja, no final desse tempo vai ter uma prorrogação, vai ter um tempo suplementar, que pode ser de 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5, quantos minutos forem necessários para compensar o período que a partida ficou paralisada. Se por acaso tiver empate e não for mais uma partida classificatória que possa terminar empatada, então se for oitava de finais, quarta de finais, semifinais ou finais, ou seja, vão ter uma prorrogação depois de 90 minutos obrigatórios, temos uma prorrogação de 2 tempos de 15 minutos sem intervalo. E se por acaso continuar empate, serão 5 pênaltis para cada equipe, e que se continuar o empate, teremos um pênalti para cada equipe alternadamente, até que nós conhecemos o vencedor.
Falamos também que o jogo de futebol é dividido no goleiro, que é o chamado antigamente guarda-redes. Ele tem a função e a possibilidade, diferente dos outros jogadores, que dentro da pequena área e da grande área dele, ele pode pegar essa bola com a mão. Temos os defensores, que são os zagueiros, que é aquela pessoa que fica mais recuada. Temos os meios de campo, que são os centrais, né, os volantes, são os laterais de direito e esquerdo. E temos os atacantes, que é aquele jogo mais infiltrado, mais próximo da área do goleiro adversário. Falamos também que desde que quando foi criado o futebol, ou seja, desde 1880 até 1930, tivemos várias estratégias táticas, ou seja, sistemas de jogo. Esses sistemas, o primeiro foi o pirâmide 2, 3, 5, ou seja, uma preocupação muito maior no ataque do que na defesa. Tivemos no ano de 1950 o sistema tático WM, tendo uma preocupação tanto na defesa quanto no ataque. De 1950 a 1970 tivemos outro sistema tático que é o 4-2-4, ou seja, uma também uma preocupação maior na defesa e no ataque, mas também uma preocupação na transição dessa bola da defesa para o ataque. Bom dia a Samuel e Marcos que chegaram agora, e eu estou fazendo só uma revisão da semana passada para nós entrarmos especificamente na aula de hoje, tá? Daqui a pouquinho a gente entra na aula de hoje, que são as novas alterações, modificações no futebol de campo. Tivemos também, em 1960, um outro sistema tático, que é 1-4-2-3, que é o catenácio, ou seja, uma preocupação grande, tanto na defesa quanto no ataque, e uma transição dessa bola. Nos anos 70 tivemos um outro sistema tático, que é o 4-3-3, ou seja, que alguns times podem utilizar hoje, mas não é tanto utilizado hoje o 4-3-3. E no jogo atual, temos vários sistemas táticos hoje, atualmente. Então, cada técnico, cada time tem seu sistema tático específico, de acordo com o seu técnico. Então, temos o 5-3-2, temos o 3-5-1-1, temos o 4-2-3-1. Então, esses são os sistemas táticos mais atuais. O lateral, falamos também que o lateral tem toda a postura para começar nesse lateral, os dois pés fora da linha, braço esticado, a bola sai de trás da nuca. Lembrando que o lateral é o único momento do jogo que não tem impedimento, então na cobrança lateral não há impedimento, como também na cobrança do escanteio também não há impedimento. Falando do escanteio, é quando essa bola bate no jogador de defesa ou no goleiro sai pela linha de fundo, então é concedido à equipe adversária, cobrança de escanteio. Falamos do impedimento, o que é o impedimento? Aquele jogador do ataque que recebe essa bola, ele tem que estar na mesma linha ou atrás da linha do último jogador de defesa. Se ele tiver 1 centímetro à frente desse jogador de defesa, desse último jogador de defesa, aí é considerado impedimento, ou seja, a sua jogada é invalidada ou o seu gol também é invalidado. Falamos das decisões dos pênaltis, né? Se por acaso na prorrogação dos 2 tempos de 15 minutos houver um empate, vamos para decisões de pênaltis, são 5 pênaltis para cada equipe, e se persistir os pênaltis, o empate, aí teremos um pênalti para cada lado, alternadamente, até que a gente conheça o vencedor, até que alguém erre, né? Temos 2 tipos de cobrança, também falamos semana passada, que é a falta direta, quando chuta diretamente no gol, ou seja, vai ter apenas entre o jogador que vai fazer a cobrança da falta, a bola, e a barreira, que tem no mínimo 9,15 metros. Tá? Por isso que eu falei para vocês que o árbitro macetoso, ele dá 10 passos largos, né, de um adulto, que aí ele chega dentro desse raio de 9,15 metros, porque não pode ter menos que 9,15 metros. Pode ter mais, pode, mas não pode ter menos. Então, para garantir essa metragem corretamente e o árbitro não errar esse círculo de 9,15 metros para a distância da barreira, ele dá 10 passos largos de um adulto. Falamos também da falta indireta, quando há 2 toques, né? Ou seja, ao invés de estar diretamente, ele vai tocar essa bola para alguém, ou alguém vai tocar essa bola para ele. Falamos das faltas, cartão amarelo e cartão vermelho. Cartão amarelo com faltas que não ofereçam perigo tão direto à integridade física do atleta. Já o cartão vermelho
ou seja, é aquela falta que realmente que ou o atleta já tem um cartão amarelo, e ele vai tomar o segundo amarelo e tomar um vermelho, ou ele pode tomar um vermelho diretamente sem tomar nenhum amarelo. Isso depende muito da interpretação do árbitro quanto à sua falta, ou seja, a intencionalidade da sua falta. E agora sim, agora a gente vai começar falando sobre atualizações da regra, ou seja, a aula de hoje, só uma revisão da aula passada. Queria lembrar a Jean, a Marcos e a Samuel, que estão me ouvindo, que eu estou no slide 38, agora eu vou para o slide 39, ou seja, a primeira atualização da regra, no slide 39, que é substituições. Ou seja, essas atualizações da regra do futebol de campo ocorreram no final de 2019. Então, essas atualizações, essas novas atualizações vieram para beneficiar o jogo, ou adequá-lo à grande mídia, principalmente à mídia televisiva, ou adequar o jogo para que o jogo tenha um aspecto mais emotivo, tenha mais dinâmica, ou seja, que tenha uma aceitação melhor do público, ou seja, se tornar mais popular, mais aceitável. Então, a primeira alteração da regra do futebol de campo é o jogador substituído deverá sair do campo pela linha mais próxima da onde ele esteja. Isso vai ajudar bastante ao futebol de campo. Por que isso? Porque às vezes o time dele estava ganhando, ou aquele resultado favorecia o time dele, e ele fazia o quê? Ele tinha uma falta, ou ele era substituído, ele estava numa linha contrária da onde ele entrou, ou seja, naquela zona de substituição, que é obrigatório entrar por aquele local ali, naquela lateral próximo entre os dois bancos de reservas, então ele é obrigado a entrar por ali, que é a zona de substituição, que é ali que tem um árbitro, que tem a plaqueta que vai sinalizar qual o jogador que vai sair e qual o jogador que vai entrar. Então, assim, ele deveria sair obrigatoriamente por ali. E aí ele vinha andando de lá, do outro lado do campo, devagarzinho, sabe, sem pressa nenhuma, e aí vinha um jogador e empurrava ele, vinha o juiz dava um cartão amarelo para ele, porque ele fazia cera, ele saía sem pressa nenhuma, com isso fazia com que o jogo ficasse muito tempo paralisado. Isso é a chamada cera, o chamado antijogo, dava uma esfriada no jogo, uma esfriada total no jogo. E agora isso mudou, ou seja, quando ele for substituído, aonde ele estiver, ele sai na linha mais próxima de onde ele estiver. Depois ele vem andando ao redor do estádio e vai para o banco de reservas. Mas ele sai na linha mais próxima aonde ele estiver. É a nova regra. Se ele se negar a sair para essa linha mais próxima, quiser sair para onde ele entrou, que a entrada continua sendo obrigatória pela zona de substituição, ele pode tomar o cartão amarelo. Então, assim, ele tem que sair obrigatoriamente na linha mais próxima onde ele esteja. Não há mais a obrigatoriedade de ele sair pela a zona de substituição. A segunda regra, vamos agora para o slide 40, que foi alterada, chamada bola ao chão. Ou seja, não há mais essa disputa de bola ao chão. Acabou isso. A bola será dada ao último jogador que tocou na bola antes da paralisação do jogo. Se a bola estiver dentro da área de campo, a bola será dada ao goleiro. Então vamos entender essa nova substituição, essa nova alteração da regra. Então, se essa bola estiver dentro da grande área ou da pequena área, essa bola será dada ao goleiro. Certo? Agora, se essa bola não estiver dentro da pequena nem da grande área, o que é que acontece? Então não existe mais bola ao chão, como está aí na imagem do árbitro. Não existe mais isso. Ou seja, a bola será dada ao último jogador que tocou na bola antes da paralisação. Então, se a equipe vermelha tocou na bola por último, antes da paralisação, a bola será dada a ela. E cabe à equipe fazer o fair play ou não. O que é o fair play? O jogo justo, o jogo limpo. Então, cabe à equipe entender que, como ela tocou por último na bola, ela devolver essa bola para a equipe adversária ou não, ou ficar de posse de bola. Então, se a bola tocar no jogador de branco, quando começar esse jogo, retomar essa partida, essa bola será dada à equipe de branco. Cabe a ele fazer o fair play ou não. Se a equipe e ele entender que essa bola é da equipe vermelha, ele vai recuar essa bola para o goleiro adversário. Se ele entender que é deles, ele vai recuar essa bola para algum jogador dele e aí a partida já está recomeçando. Vamos para a terceira atualização da regra.
ou seja, chamado tiro de meta. O que é o tiro de meta? O tiro de meta é quando essa bola bate em algum jogador quando um jogador de ataque chuta essa bola, e essa bola não toca em ninguém, nem no jogador de defesa, nem no goleiro, sai pela linha de fundo. Então, se a bola saiu pela linha de fundo e não tocou nenhum jogador adversário, o que acontece? Essa bola é do goleiro. Será obrigatório ser cobrado o tiro de meta. Então, o que é o tiro de meta? Ele bota essa bola no chão, que ele pode tocar para algum jogador ali, dentro da área dele, ou da pequena área ou da grande área, ou pegar essa bola e dar um chutão, um chute para frente, que essa bola vai percorrer pelo menos metade do campo. Então, não é mais necessário aguardar a saída da área para entrar em jogo, ou seja, da bola para entrar em jogo. Os jogadores poderão receber a bola dentro da área. O que significa dizer isso? Que antigamente, como no futebol, no futsal ainda é assim, o jogador tem que estar fora da área do goleiro para receber essa bola no tiro de meta. No início, no reinício dessa partida, essa bola sai pela linha de fundo. No futsal ainda continua dessa forma, o jogador tem que estar fora da área para receber essa bola. No futebol de campo, antigamente era assim, o jogador tinha que estar fora da grande área para receber essa bola. Agora não, ele pode estar dentro da grande área ou da pequena área e pode receber essa bola já no tiro de meta sem problema nenhum. Tá certo? Então não é mais necessário aguardar a bola sair da área para entrar em jogo. Então ele pode ali sair cobrando diretamente para o jogador dentro da pequena ou grande área ou pegar e dar um chutão para frente, como normalmente os jogadores, os goleiros fazem. Próxima alteração da regra, slide 42. Bola na mão. O que é isso? Ainda continua tendo muita polêmica com bola na mão e mão na bola. Bola na mão quando a bola bate sem ter a intenção, ou seja, o atleta está com o braço na linha média do corpo dele. Não teve intenção nenhuma de abrir esse braço. Então a bola bateu na mão. Então, se for essa a interpretação do árbitro, ok, não há pênalti, não há falta. Mas existe também chamado a mão na bola. O que é a mão na bola? É quando o jogador ele abre esse braço, ou seja, se ele abre esse braço mesmo sem intenção de bloquear a trajetória da bola, mesmo sem intenção de bloquear a trajetória da bola, repito, ou seja, como ele abriu esse braço braço saiu da linha média do corpo dele, aí sim, a falta, mesmo sem intenção, é marcado o pênalti. Então, o que seria essa nova regra? O toque na mão involuntário será marcado quando bloquear um chute ou passe, ou quando o toque na mão ajudar a fazer um gol. Então, isso será marcado o pênalti ou a falta. Se for dentro da pequena e grande área, pênalti. Se for fora da grande área, falta. Tá certo? Chamado tiro indireto, 2 toques. Então, sempre quando o jogador ele estiver dentro da área dele, da área do goleiro, ou seja, na pequena e grande área, eles tendem a colocar o braço dele na linha média do corpo dele, próximo ao corpo dele. Ou, normalmente, alguns colocam para trás, para evitar qualquer tipo de interpretação do árbitro. Porque, mesmo assim, se a bola bater no corpo dele, não é marcado a intencionalidade. Consequentemente, é bola na mão, então o jogo segue. Agora, se ele abrir o braço, mesmo pelo movimento corporal dele, do movimento biomecânico, de ele se movimentar, de ele pular nessa bola, de ele tentar fazer a marcação do adversário, se ele abre esse braço e impossibilita o passe, o chute ou bloquear essa bola, aí sim, aí é falta, e a falta, se é dentro da área, é marcado o pênalti. Então, tudo isso é uma interpretação do árbitro, de acordo com a linha corpórea do braço dele, tem que estar na linha média do corpo dele. Por isso que o VAR, que é uma outra equipe de arbitragem, eles verificam, eles ajudam o árbitro nessa marcação. Então, o árbitro pode até marcar o pênalti, mas no VAR, se eles entenderem que o atleta estava com a linha do braço na linha média do corpo dele, pode orientar o árbitro a dar uma olhada nas imagens para o árbitro decidir novamente se mantém o pênalti ou se anula esse pênalti. Vamos para o slide 43, a quinta alteração da regra, que é chamado cobrador de pênalti. Olha só que interessante isso, essa modificação. Se no momento da cobrança de um pênalti, o cobrador
precisar de um atendimento médico, ele poderá regressar para fazer a cobrança? Sim, poderá. Então, assim, antigamente, o atleta que tinha qualquer falta e estava impossibilitado de voltar naquele momento para fazer a cobrança do pênalti, o que acontecia? Ele tinha um atendimento médico, quando terminava o atendimento médico, ele ficava do lado de fora do campo, esperando o árbitro dar o reinício da partida, e depois do reinício, ou seja, o árbitro dava autorização a ele a entrar novamente em campo. Agora não. Se houver uma falta, ele tiver um atendimento médico, ou seja, tiver que sair do campo, e quando o jogo for recomeçado, que vai ser recomeçado com pênalti, porque houve a falta dentro da pequena ou da grande área, ele pode sim voltar, não precisa esperar mais aquela autorização do árbitro, e ele mesmo fazer a cobrança de pênalti, tá certo? Ou, se ele por acaso não quiser, ele pode passar essa cobrança de pênalti para qualquer outro jogador. Muito bem. Vamos para o próximo slide 44. Ou seja, cara ou coroa. Lembrando aos 4 convidados que estão na sala, Jean, a Marcos, a Hadler e a Samuel, se por acaso o slide de vocês não passarem, abre aí o microfone de vocês e me comunica, tá? Que aí eu resolvo o problema por aqui. Eu estou no slide 44, que é chamado cara ou coroa. É uma outra alteração na regra do futebol de campo. O que é isso? O vencedor do cara ou coroa agora pode escolher o campo e também a bola. Não existe esse ou aí não. E também a bola. Antes o vencedor só podia escolher o lado do campo que queria iniciar o jogo. Ou seja, o que é isso? Antigamente, quando tinha um cara ou coroa, que era uma moeda de valor financeiro, o atleta escolhia cara ou coroa. Hoje não, hoje é uma moeda de cores diferentes. Um lado tem azul, o outro lado tem vermelho, por exemplo. O árbitro joga para cima, cada um escolhe uma cor, e aquela cor que der, ele tem direito a escolher ou o campo ou a bola. Então, antigamente ele só poderia escolher somente o lado do campo. Então, o campo, ele escolhia o campo, o lado, e a bola saía com o outro jogador, obrigatoriamente. Agora não. Agora ele pode escolher a bola. Ó, eu quero escolher saída de bola, posse de bola, e aí automaticamente o outro jogador que perdeu no cara coroa escolhe o campo. Então, essa foi mais uma modificação na regra do cara coroa, assim, do início da partida do futebol de campo. Slide 45, a 7ª alteração da regra no final de 2019. Vantagens e cartões. Agora o árbitro pode permitir a cobrança rápida de uma falta como forma de vantagem, para que só depois da conclusão da jogada aplicar o cartão amarelo ou vermelho. Vamos entender isso. Antigamente, quando tinha uma falta, então o árbitro era obrigado a paralisar essa jogada, ou seja, dar o atendimento dessa falta, se houver necessidade, depois recomeçava o jogo. Com isso, com essa paralisação, dava total vantagem à equipe adversária que cometeu a falta a reorganizar seu sistema tático de defesa. Ok. Antigamente também já poderia ser aplicada até hoje a lei da vantagem, ou seja, houve uma falta, o árbitro deixa seguir a bola, porque essa bola está sobre a posse da equipe que está atacando, e aí, após a conclusão da jogada, que ele deu a vantagem, ele vai aplicar o cartão amarelo ou vermelho para a falta que ocorreu lá atrás. Ok. E qual a modificação? O que foi modificado? Foi modificar o seguinte, que mesmo agora tendo uma falta, ou seja, naquele momento da falta, a bola não está na equipe atacante, qualquer jogador da equipe atacante, se parar a bola no chão e tocar rápido, ele permite que a jogada continue sem aplicar o cartão amarelo nem vermelho para a falta cometida do jogador, e aí ele espera a conclusão da jogada. E aí, se for gol ou não, se não for gol, é tiro de meta do goleiro, se for gol, bola no meio de campo, e aí ele vai chamar aquele jogador que cometeu a falta anteriormente e vai aplicar o cartão amarelo ou o cartão vermelho de acordo com a gravidade, ou seja, da intencionalidade da falta daquele jogador. Então, essa foi a modificação. Houve a falta, ele não paralisa, qualquer jogador para a bola rápido, no chão toca rápido, ou seja, não dá tempo dessa equipe adversária recompor sua equipe de defesa, seu sistema tático de defesa, e com isso dá vantagem à equipe que tomou a falta a tentar a conclusão, que é o gol. Vamos para a próxima
alteração da regra, que é o slide 46, as barreiras. Olha só, essa regra é bem interessante. Agora a barreira formada pela equipe que cometeu a falta, ou seja, e ela vai ser postada sempre na parte de trás, e agora poderá ter uma barreira numa distância de 1 metro na frente da barreira defensora. Então a barreira formada agora pela equipe que vai cobrar falta tem que ficar no mínimo 1 metro na frente da barreira formada para a equipe defensora. O que quer dizer isso? Ou seja, a equipe que vai cobrar falta é a equipe que estava atacando e cometeu a falta. Então tem que ter alguma desvantagem para essa equipe defensora. Antigamente ficava todos os jogadores na mesma linha da barreira, naquele círculo de 9 metros e 15. Ou seja, ficava uma confusão muito grande, porque a equipe que ia cobrar a falta e a equipe que estava defendendo, que estavam juntos na barreira, ficavam empurrando o outro, ou seja, aquela catimba, aquele jogo de empurra-empurra. Isso dava muito problema ao árbitro, principalmente nesses momentos o árbitro tinha às vezes que distribuir cartões amarelos, tanto ou para a equipe da barreira defensora ou a equipe da barreira ofensiva. Agora não, agora a equipe da barreira defensora que cometeu a falta, ela vai ficar naquele círculo de 9 metros e 15, obrigatoriamente. E a barreira agora da equipe ofensiva, aquela que recebeu a falta, que vai fazer a cobrança, ela vai ficar em um círculo de 8 metros e 15, ou seja, 1 metro na frente. Com isso, não tem mais aquele atrito entre a barreira ofensiva, que vai cobrar o pênalti, nem entre a barreira defensiva, a barreira que fez, do time que fez a falta. Por isso, a barreira da equipe ofensiva que recebeu a falta, ela pode confundir, através da cobrança do seu jogador, da falta, ela pode confundir a barreira da equipe adversária. Então, isso é uma vantagem para a equipe que recebeu a falta. E é por isso que, como eu falei para vocês inicialmente, todas as alterações que foram feitas no futebol de campo, no final de 2019, foi para beneficiar principalmente aos espectadores, à grande mídia e também a dinâmica do futebol, como também um jogo mais justo, ou seja, beneficiando sempre a equipe com o jogo limpo, com o jogo justo, com a equipe que tem um melhor fair play. Vamos agora para o próximo slide, que é o slide 47, que é o 9, cobrança de pênalti. Ou seja, agora o goleiro precisa manter apenas um pé sobre a linha do gol até o momento da cobrança. O outro pé poderá se mover para fora da linha antes da cobrança, como era antes e como é hoje. Vamos primeiro voltar lá no futsal, que foi nossas aulas anteriores à nossa quarentena. Lembra que eu falei que você que no futsal o jogador tem que ficar com os 2 pés em cima da linha do gol e não pode tirar nenhum pé no momento que o jogador toca na bola no pênalti? No futebol de campo também era da mesma forma. Mas você pode até assistir várias competições e antes de novembro de 2019, e alguns jogadores, os goleiros, tiravam um dos pés, ou no futebol, no futsal também, na cobrança de pênalti que eu vi em competição no futsal, o goleiro tirou um pé da linha e o árbitro validou. Sempre o árbitro vai validar, porque a vantagem é sempre do jogador que vai fazer a cobrança do pênalti. Se tanto no futsal quanto no futebol de campo o goleiro tirou um dos pés antes do jogador que vai cobrar o pênalti ter tocado na bola e a bola entrou no gol, ele vai validar. Por que ele vai validar? Porque houve o gol. Agora, se houver a defesa e o árbitro viu que ele tirou um pé antes, aí o árbitro vai pedir para a recobrança, ou seja, fazer a cobrança novamente desse pênalti. E aí isso muda agora no futebol de campo. Ou seja, no futebol de campo, o goleiro agora, ele pode tirar um pé da linha. Então ele pode movimentar esse pé, ou seja, deixar somente o pé de impulsão sobre a linha, ele sempre vai deixar esse pé de impulsão sobre a linha, e o outro pé ele já deixa livre para melhorar esse deslocamento dele para tentar defender o gol. Até porque a distância desse gol, de uma trave para outra, é de 7 metros e 32, é gigantesco, né? E a altura 2,44. Então, tem essa vantagem agora, que ele pode tirar um pé dele de cima da linha, só deixando um pé de impulsão para impulsioná-lo para o lado direito ou para o lado esquerdo, qual o lado que ele escolheu
para tentar fazer a defesa do atleta que está cobrando o pênalti. Então agora isso é permitido. Vamos lá, slide 48. A 10ª alteração no final de 2019, que é chamado recuo para o goleiro. Após uma bola recuada para o goleiro, caso esse goleiro erre o chute, ele poderá pegar a bola com suas mãos. Olha só, desde que essa regra foi criada, que foi alterada em final de 2019, ainda não aconteceu no futebol mundial, nem aqui no Brasil, nenhum caso como esse. É algo extremamente novo, ou seja, não existe nenhum exemplo no mundo em vídeo que a gente consiga perceber ainda essa nova alteração da regra. Então isso vai ser total interpretação do árbitro, tá? Então, por exemplo, se um atleta hoje recuar a bola para o goleiro, ele estiver dentro da pequena ou da grande área, todo mundo sabe que ele tem que sair jogando com os pés, como no futsal também, tem que sair jogando com os pés. Mas é porque muda essa regra agora. Se ele for, ele tem que sair jogando com os pés. Se ele for chutar essa bola e ele errou o chute, essa bola espirrou, ou seja, ele errou o chute, ele furou o chute, aí o que acontece? Ele pode pegar essa bola com a mão. É por isso que eu estou falando com vocês. É um caso extremamente inusitado. Ainda não aconteceu ainda no futebol mundial nenhuma situação dessa nova alteração da regra, porque assim é por interpretação do árbitro. Então o jogador, o goleiro, ele pode simular que errou o chute, pode depois pegar essa bola com a mão, né? Então vai verificar isso. Mas se o árbitro entender que ele realmente foi com todo o gás para chutar essa bola e errou essa bola, aí ele tem a possibilidade de tentar pegar essa bola com a mão. Ou seja, ainda vamos viver com fé em Deus para ver uma situação dessa ainda acontecer no futebol, porque ainda não aconteceu, tá, gente? Mas isso já é validado hoje, já no futebol de campo. Vamos para o próximo slide. Slide 49. Comemoração de gol. Em caso de exagero em uma comemoração de gol, o árbitro deverá aplicar o cartão amarelo, mesmo que o gol venha a ser anulado. Então, olha só. Na regra antiga, isso já era divertido com o cartão amarelo. Então, o jogador que fazia o gol, se ele tirasse a camisa dele, mesmo tendo a camisa por baixo, né, homenageando ao Deus dele, homenageando a esposa dele, homenageando ao filho, homenageando a mãe, a qualquer pessoa que ele queira, mesmo tendo uma camisa por baixo, ele era divertido com o cartão amarelo. Por que isso? Porque isso é uma determinação para que no momento mais sublime no futebol, que é o gol, ou seja, os patrocinadores têm que estar sob total visibilidade. Ou seja, o que é o patrocinador? Aquele cara, aquela marca que está na frente da camisa dele e nas costas da camisa dele, que está no short dele, que está no meião dele. Por que isso? Porque são os patrocinadores que mantêm o esporte vivo. Sem o patrocinador não há essa competição de alto nível, não é? Então não há pagamento de salários, não está nada. Então patrocinadores são vitais em equipes de alto nível, não só futebol, qualquer esporte. Então, nesse momento sublime, no qual todas as câmeras estariam voltadas para esse jogador que fez o gol, ou seja, a marca do patrocinador não está lá sendo exposta para o mundo inteiro. Então, tem que aplicar o cartão amarelo. E aí, o que acontece agora? Agora, qualquer maneira de exagero de comemoração de gol, ocorrendo ou não o gol, se ele tiver uma maneira exagerada de cobrar o gol, provocando jogadores, adversários, ou tirando a camisa, ele vai ser advertido com o cartão amarelo. Com o gol ou não. Então ele não pode tirar em absoluto, em nenhum momento, mesmo estando com a camisa por baixo da camisa oficial, ou seja, tirar essa camisa. Ou seja, ou essa comemoração de maneira exagerada. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele fez o gol, não tirou a camisa, mas ele fez uma comemoração exagerada, ou seja, uma dancinha obscena, uma provocação à torcida, ele vai tomar assim um cartão amarelo. Vamos lá. Próximo slide, slide 50, ou seja, cartão para a comissão técnica. Então, foi a 12ª alteração da regra, ou seja, agora todos os membros da comissão técnica poderão receber cartões amarelo ou vermelho. Quem são essas pessoas da comissão técnica? Todo mundo sabe que até final de 2019, só quem poderia tomar cartão, sentar no campo de jogo, seriam os reservas.
Ou seja, o técnico não tomar cartão, o massagista não tomar cartão, a comissão técnica, que é o fisiologista, o médico, não tomava cartão. Beleza. E aí, mas poderia ter expulsão? Poderia ter expulsão do árbitro, mas sem a notificação do cartão. Agora não. O cartão é para todos os membros da comissão técnica, que pode ser o massagista, pode ser o fisiologista, pode ser o médico, pode ser o técnico, qualquer membro da comissão técnica que está ali junto com a equipe de reserva do seu time. Então, qualquer um pode tomar. E esses cartões são cumulativos. Então, se for uma fase final, oitava de finais, quarta de finais, semifinais, ele vai levando esses cartões para as próximas partidas. Então, se ele tiver um cartão amarelo na partida, e ele tiver na segunda partida, na outra fase, um outro cartão amarelo, ele está suspenso no próximo jogo. Então, se ele tomar um cartão vermelho, no próximo jogo ele está suspenso. Então, os cartões são cumulativos, como para o jogador também. Ou seja, existe esse acúmulo dos cartões para toda a comissão técnica. Repito, toda a comissão técnica. Do massagista ao médico, ao técnico, quem tiver lá, ao fisiologista, quem tiver lá como membro da comissão técnica toma o seu cartão. A gente sabe que tem alguns times que cobram valores do salário do jogador por cobrança de cartão amarelo e cartão vermelho, né? Porque o jogador que toma cartão amarelo e cartão vermelho, ele está suspenso. O vermelho está suspenso na próxima partida. E ele é um CNPJ, ou seja, ele é importantíssimo para o próximo jogo. E às vezes o jogador ele provoca o cartão amarelo de maneira irresponsável para que não jogue na próxima partida, né? Para que ele fique uma partida sem jogar. Então, para que isso não ocorra, alguns times cobram taxas. Então, se o atleta tomou cartão amarelo, ele paga X do salário dele para o clube. E se ele toma também o cartão vermelho, ele paga X para o clube, que é um valor maior. Isso também será aplicado de acordo com as normas do estatuto desse time, também para a comissão técnica. Bem, e dessa forma, a gente encerra as 12 alterações que surgiram no final de 2019 do futebol de campo. Ou seja, essas alterações vieram, como eu falei para vocês, a beneficiar principalmente a grande mídia, que é a televisiva, né? Ou seja, a grande mídia pulverizadora, que atinge o maior número de pessoas ao mesmo tempo. Veio beneficiar também ao futebol, de uma maneira geral, para os espectadores, para ficar mais atrativo. E, fundamentalmente, veio beneficiar a equipe que tem um comportamento mais adequado, que tem o fair play, o jogo limpo, o jogo justo mais adequado. E veio a punir, lógico, em contrapartida, a equipe que comete faltas, a equipe que não tenta fazer um jogo justo, né? Um jogo limpo, porque a função do esporte é formar cidadãos melhores, é formar um bom ser humano, é entretenimento, é dar exemplos. Então, como são atletas de alto nível, o primeiro exemplo tem que surgir através deles. Muito bem. Agora, pessoal, vamos para... Já temos aí já 55 minutos de aula. Então, já ultrapassamos o nosso... Porque a gente tem 1h30 de aula. Então, já passamos aí já uma aula inteira. E agora nós vamos para as nossas dúvidas, as nossas perguntas sobre o tema, tá? Eu vou encerrar aqui a apresentação, vou parar, e agora está aberto aqui para as perguntas. Então fiquem à vontade, Jean, Marcos, Hadler, Samuel, para fazer qualquer pergunta sobre o futebol de campo, tá? Se tiver uma pausa dramática, como está agora, por mais que 10 segundos, eu vou entender que ninguém tem nenhuma dúvida, tá? Professor, Oi, Marcos, tudo bem? eu cheguei um pouco depois. Fique à vontade, Marcos. É, eu quero saber sobre a quarta substituição. Ou seja, a quarta substituição, ela só existe a quarta substituição se na competição, normalmente isso acontece em amistosos. Quanto à substituição, não houve nenhuma modificação na regra. Ou seja, essa quarta substituição só acontece em competições
chamados amistosos, e aí permite uma substituição a mais do que a normal. Ainda mantém-se em jogos oficiais, de acordo com a competição, com o sistema classificatório da competição, apenas 3 substituições em toda a partida oficial, ou seja, nos 90 minutos ou na prorrogação, só no máximo 3 substituições. Tá? Então, essa quarta substituição, às vezes permite a quinta ou uma sexta substituição, mas só em jogos chamados amistosos, que aí são jogos que servem para testagem de atletas antes daquela competição oficial. Então, a regra permanece inalterada. 3 substituições para cada lado. Minha dúvida foi só essa mesmo, sobre a quarta substituição. Fechou, Marcos. Tranquilo. Dúvidas mais? Jean, Samuel? Tipo, a regra vale também quando o jogador tá no... É nova também, né? Quando o jogador tá no banco de Desculpa, não reserva que toma entendi o que cartão você amarelo. falou, Jean. Poderia repetir? Quando o jogador tá no banco de reserva e, tipo, Ah, acontece alguma coisa e ele toma cartão amarelo, tá na nova regra também, né? isso, isso aí já está na nova regra, ou seja, tanto o jogador que está em campo, ou seja, titular, como também o jogador que está no banco de reserva, se tomar o cartão amarelo, ou seja, que já permitia antes disso tomar, e também pode ser tomar o cartão vermelho, mesmo estando no banco de reservas. Mas essa alteração da nova regra só veio somente, basicamente, para a equipe técnica, que é o massagista, o médico, o fisiologista, o técnico, enfim, a comissão técnica, que antigamente não recebia cartão e agora recebe. Mas quanto aos reservas, aos 11 jogadores reservas, que normalmente são 9 jogadores de linha e 2 goleiros, mantém-se ainda a regra original, ou seja, ele pode tomar cartão amarelo e vermelho a qualquer momento, mesmo não entrando em jogo, mesmo estando no banco de reservas. Valeu. Valeu. Dúvidas mais? Professor, Oi, diga, Marcos. eu quero saber se continua a mesma regra sobre a quantidade de cartões vermelhos para continuar a partida. Perdão, quantidade de cartões, tanto De amarelo quanto vermelhos. cartões vermelhos para continuar a partida. Oi, Marcos. Se continua a mesma coisa. Quanto à quantidade de cartões, Isso. isso continua a mesma coisa. Ou seja, o jogador ele tem, para ele não seja excluído da partida, ou seja, desqualificado da partida, ele só pode tomar um cartão amarelo. Tá certo? E esse cartão amarelo, de acordo Não, com. o que eu tô perguntando é tipo assim, eu vou colocar o exemplo do jogo do Bahia contra o Vitória, que o time do Vitória tomou, acho que foi 4 cartões amarelos e a partida ou 4 cartões vermelhos e a partida teve que ser suspensa porque não suportava o número de jogadores em campo. Isso. Essa regra não foi alterada. Boa colocação, Marcos. Essa regra não foi alterada. Ela continua a mesma regra de antes. Ou seja, para que o jogo comece no primeiro tempo ou o jogo continue depois de ter iniciado a partida, ou seja, tem que ter no mínimo 8 jogadores. Então, se tiver 8 jogadores, pode começar uma partida de futebol do início, tá? Ou pode continuar durante a partida, se por acaso for sendo expulso. Foi como aconteceu, esse exemplo que você falou do time do Bahia, ou seja, vários jogadores foram, Bahia e Vitória, ou seja, vários jogadores foram sendo expulsos, e aí se tiver menos que 8 jogadores, de 7 jogadores para baixo, aí a partida automaticamente ela é encerrada. Por que ela é encerrada? Porque não dá pé de igualdade de competição, ou seja, 11 jogadores contra 7 jogadores, ou seja, a clareza, a certeza que vai ser um jogo injusto. E a função do jogo, do esporte, não é a injustiça, em si o fair play, o jogo limpo, o jogo justo. Então, se tiver menos que 8 jogadores, 7 para baixo, o jogo ele é encerrado, é paralisado. Então, a gente continua com essa mesma regra aí, não houve nenhuma alteração, não. Professor, e em casos de WO, que, tipo, parece que abaixo de 2 gols, 2 ou de 3 para baixo, o WO fica 3-0. Mas se seu time fizer 4 ou mais gols e a partida foi encerrada por esse caso de cartões ou outra coisa, o WO
vai ser contabilizado pelo número total de gols acima de 3 ou continua os 3-0? Isso, boa colocação. Olha só, depende muito do sistema de competição. Primeira coisa, normalmente o sistema de competição é como? Geralmente, quase unanimidade. Ou seja, vitória 3 pontos, empate 1 ponto, derrota não pontua. Então, se houver um WO, o jogo não começou, foi dado WO, ou seja, a equipe adversária por algum motivo se recusou a entrar no campo, não entrou em campo, só uma equipe entrou. Então, essa equipe vai receber a pontuação máxima do sistema de pontuação dessa competição, que são os 3 pontos, que é a vitória. Então, assim, então ele tem esse cômputo lá dos 3 gols. Já, no caso, se tiver uma partida, durante a partida, por algum motivo, a equipe se recusar a entrar ou a continuar a partida, ou na volta no segundo tempo, ela não entrar novamente, e tiver lá 5-0, 6-0, o jogo termina e continua o mesmo número de gols que estava a partida até o momento que a equipe adversária se recusou a continuar com a partida. Então, se tiver 6-0, vai ficar de arbitragem jurídica do futebol, do desporto, e ser julgada, e aí o clube vai ter as sanções, que pode ser exclusão da competição, pagamento de multa e etc, etc e tal. Pronto, foi só essas minhas dúvidas. Beleza. E outra coisa, Marcos, só relembrando lá atrás, quando você falou do número mínimo de jogadores para continuar uma partida, no futsal também é dessa forma. No futsal, para começar uma partida, tem que ter 5 jogadores, né? Ou seja, 4 de linha ou no gol. Mas se eu tiver pelo menos 3 jogadores, 2 de linha e 1 no gol, ou seja, o jogo pode começar, sem problema nenhum no futsal, com 3 jogadores. Agora, se tiver menos que 3, ou seja, o jogo é paralisado, é encerrado, e ali é dado encerramento da partida e fica aquele placar que estava anteriormente. Então, no futsal também tem um número mínimo para começar uma partida ou para continuar a partida. São 3 jogadores. E no futebol de campo, 8 jogadores. Certo. Beleza. Dúvidas mais? Perguntas? Jean, Marcos, Radler, Samuel? Não. Beleza, então. Então, olha só, galerinha. Eu vou, daqui a pouquinho, encerrar a nossa transmissão. Queria desejar para vocês uma ótima semana, tá? Uma boa Páscoa para todos vocês, para a família de vocês. Aproveitem esse momento junto com a família de vocês, se vocês puderem, se elas estiverem próximas a vocês. É um momento ainda de permanecermos em quarentena. Esse vírus não vai morrer nunca. Ou seja, nosso sistema imunológico ele vai se adaptar a esse vírus e a gente vai conviver com ele como nós convivemos com milhares e milhares de vírus, micro-organismos e bactérias durante toda a nossa existência. Virão novas pandemias, novas epidemias, principalmente de vírus respiratórios, é o que mais mata no mundo, e o nosso sistema imunológico, nosso corpo vai sofrer muito, mas sempre, como sempre, ele consegue vencer isso. Então, não só o sistema imunológico, mas também com uma nova tecnologia voltada para a saúde, também desenvolvendo drogas, medicamentos, né, contra vários vírus como esse, e como também vacinas. Então, assim, é um momento de estarmos isolados mesmo em casa, é um momento sério que a gente vai viver agora nas 2 próximas semanas, e muito em breve, acredito que no mês de maio, a gente vai estar voltando para as nossas atividades, acredito com alguma barreira de proteção, como máscaras, sendo obrigatório na sala de aula, tanto para o professor quanto para os alunos. Enfim, a gente vai ter alguma logística aí para a volta para as nossas atividades normais. Então, dizer para vocês que as avaliações oficiais, a faculdade está desenvolvendo um método aí de avaliação virtual, então, muito em breve vocês serão comunicados se houver necessidade dessa avaliação oficial virtualmente. Então, vocês irão fazer essa avaliação em casa, por algum canal específico, mas ainda a faculdade ainda está se posicionando ainda referente a isso. Então, é só aguardar as nossas orientações, tá bom? Então,
Bom final de semana para vocês, boa Páscoa para vocês, tudo de bom, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, eu vi uma mensagem no Instagram da faculdade dizendo que poderia voltar às aulas no dia 4 de maio. Isso. É porque a faculdade se colocou, ou seja, até o dia 20 de maio, ou seja, para o nosso reinício das aulas. Mas 20 de maio talvez esteja muito próximo, até porque até a nossa prefeitura, ela prorrogou a quarentena até o dia 15. Eu acredito que ela deva prorrogar mais um pouco, mais uma semana ou mais 2 semanas. Então, acredito que começo de maio a gente já deva estar voltando às nossas atividades, com fé em Deus. Vamos aguardar um pouquinho mais, tá? Porque a cada momento vai ter uma nova reavaliação. De acordo com essa reavaliação, vai determinar se a gente continua de quarentena ou não. Enquanto isso, nós vamos ficar com nossas atividades virtuais, tudo aqui por esse canal, tá? Esse aplicativo. Ok? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Valeu a todos. Então agora eu vou declarar encerrada a nossa transmissão. Boa Páscoa para todos e um bom final de semana. Até a próxima semana, tá? Um abraço. Valeu, professor. Valeu, querido. Tchau, tchau.